Do Herói do Brasil hoje está num lugar muito especial que a gente convida a nossa audiência, principalmente você que é jovem, você que gosta de discutir na internet, você gosta de saber das coisas. Em São Paulo você tem um memorial do Holocausto, porque afinal de contas isso aconteceu, essa página trágica da humanidade aconteceu há quase 100 anos atrás. Sim, não é isso, recente. Recente, muita gente já esqueceu. E isso é uma coisa que a gente jamais pode esquecer, porque querem negar. Você sabe que outro dia eu estava lendo, acho que é aquele Peterson que você gosta. Jordan Peterson. Eu gosto do Oscar Peterson. E ele falava, e ele disse o seguinte, ele falou, não, isso pode acontecer. Pode voltar, porque a gente acha que a humanidade evolui, sim, que a gente sempre melhora, mas é importante conhecer a história para a gente não repetir essas loucuras que o ser humano já fez e é capaz de fazer. Perfeito. Então você conheça lá o memorial do holocausto.org.br. Boa. É com você, Fufs, com essa carinha de sério que você está. Ó, o sorriso, ó, melhorou, hein? Melhorou esse sorriso. Não, isso aqui vai ficar muito melhor. E olha só, Emílio, tudo que você disse, agora sim, ao lado de quem vai contar essa história, do senhor Alexandre, que é colaborador e neto de sobreviventes. E eu queria primeiro agradecer ao seu tempo e explicar. Eu sei que a gente vai dar uma volta aqui, você vai explicar os momentos e as etapas. E a gente já começa aqui na propaganda nazista. Em que momento que a gente está aqui? Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos aqui ao Memorial do Holocausto. A gente sabe que o ser humano ele é capaz de bondade no seu coração, mas também de maldade. E se algum dia você se perguntar até onde vai a maldade humana, aqui é o lugar que é preciso visitar para conhecer. Esse aqui é o maior exemplo de tragédia, de desgraça e de maldade que o ser humano pode fazer com seu semelhante. Então estamos aqui para você conhecer a história do Holocausto, entender exatamente o que foi aqui no memorial, com os fatos, com as imagens e tudo. Nós estamos aqui no comecinho do regime nazista, no ano de 1933. Como todo mundo sabe, subiu ao poder na Alemanha um tirano, Adolf Hitler, que ele tinha uma ideia muito perversa de que os brancos alemães, os arianos que ele chamava, os loiros de olho azul, eram criaturas superiores na cabeça dele. E o resto da humanidade são criaturas inferiores. Então ele achava que os alemães tinham que dominar as outras raças e assim fazer uma grande guerra de conquista mundial. E claro, no pior nível da cabeça dele vinha um grupo que Hitler e os nazistas odiavam com todas as forças, que eram os judeus. Os judeus eram uma minoria na Alemanha, eram cidadãos indefesos, desarmados, que eram cidadãos da Alemanha e dos países vizinhos. E ele começa toda uma campanha de propaganda e de demonização. Como você pode ver aqui no chão, nós temos aqui algumas obras de propaganda nazista, sempre mostrando os alemães, os arianos como heróis, como fortes, como puros. E você vê aqui no centro a caricatura que eles faziam do judeu. O judeu gordo, de cartola, ganancioso, com narigão. É dessa forma que as ideologias perversas, elas vão demonizando as minorias e fazendo a população ficar com raiva. E aí começou essa primeira fase do Holocausto. Aí, inclusive, ele está com a escuta, a qualquer momento que vocês quiserem intervir, obviamente, por favor. Aí a gente tem a próxima fase, Noite dos Cristais, a gente tem a queima dos livros. Esse momento aqui, ó, que a gente está, relata qual passagem agora? Aqui nós estamos na primeira fase do Holocausto, em que os judeus eles eram separados da sociedade. Então você pode ver aqui que o judeu ele era obrigado a usar uma estrela de Davi amarela no peito, escrito Jude, quer dizer judeu em alemão. Os judeus eram proibidos de exercer a medicina, proibidos de dar aula em universidades, proibidos de frequentar universidades, eram expulsos de cargos do governo. Quer dizer, o judeu ia sendo separado da sociedade, isolado, os comércios de judeus eram quebrados. Você tem aqui pinturas nas portas das lojas de judeus, que essa é uma loja de judeu, não compre aqui. Então era uma fase de discriminação e de separação. Aqui você está filmando aqui à sua direita a Noite dos Cristais. Foi no ano de 1938, na noite de 9 de novembro, em que teve um grande ataque de nazistas, queimando lojas e prendendo e matando judeus por toda a Alemanha. Quer dizer, era um pequeno aperitivo aí do que vinha pela frente nas outras fases do Holocausto.
Que aí, pelo que eu estou vendo aqui, eu estou vendo Goetz, estou vendo o ouro nazista aqui. Eu acredito que aqui também era parte onde os judeus eram saqueados. A gente tem aqui o armazenamento de objetos saqueados pelos nazistas e tal. Essa passagem conta esse outro momento. Essa começa uma segunda fase, porque até então os judeus estavam separados da sociedade alemã, mas estavam morando nas suas casas. Aqui os judeus começam a ser expulsos das suas casas, seus bens são roubados, seus móveis, seu dinheiro, eles ficam sem nada, e eles vão começar a ser a segunda fase, que é concentrados. Então os nazistas iam pegando os judeus da Alemanha, os judeus dos países que eles iam invadindo, assim como também homossexuais, pessoas com deficiência física, outras minorias que os nazistas consideravam inferior, né? Por exemplo, a população negra, apesar de que não havia na Europa muitos negros, naquela época era poucos, o nazista considerava o negro um ser inferior, como se fosse um animal de carga mesmo, para ser escravizado. Mas nessa fase, os nazistas vão pegar os judeus e vão levar em trens. A gente está vendo aqui, por exemplo, a representação dos trens em que os nazistas colocavam os judeus como se fossem vagões de carga. Um vagão onde guardava gado, onde tinha carga, era onde eles amontoavam judeus e levavam por dias, às vezes sem água, sem comida, para serem concentrados nos campos de concentração. Então estamos aqui já numa segunda fase do Holocausto, em que os judeus já não estão nas cidades mais, eles estão presos em campos de concentração, fazendo trabalho escravo. Essa é uma parte aqui que eu confesso que é muito... dá um sentimento muito por esses desenhos realizados aí, que foram encontrados por adultos, por crianças. E nessa parte que a gente começou a matéria, aqui o título está como pijama, mas na verdade isso aqui não é um pijama, né? Porque isso é um uniforme de alguém que sabia que ia morrer, porque eles não eram nem trocados, pelo que você estava explicando, né? Exatamente, isso é um uniforme de prisioneiro. Aqui os judeus eram completamente desumanizados. Então você deixava de ser o Pedro, deixava de ser o João, deixava de ser a Maria e passava a ser somente um número. Os alemães tiravam dente de ouro, roubavam todas as malas, as roupas, as coisas. A pessoa tinha somente um uniforme, os cabelos eram raspados, tanto homens, mulheres, crianças. E você passou em breve lá atrás os desenhos que eram feitos, muitos desenhos de crianças relatando como é que era a vida nos campos. Vamos lembrar que no Holocausto, mais de 1,5 milhão de crianças foram exterminadas, bebês, crianças pequenas, crianças de colo, foram mortas durante esse período. E aí o trem chega, eles recebem, e aí eu pergunto, esse talvez seja o penúltimo momento, né? Que a gente vai ver um dormitório aqui, porque depois tem esse momento, todo ele foi trágico, mas essa cena aqui também é bem impactante, que é o que você falou. Eram tratados como animais aqui, né? Aqui nós estamos numa simulação de como eram os campos. Eu tive a oportunidade de visitar alguns campos e é muito emocionante para mim, porque os meus avós, tanto meu avô quanto minha avó por parte de pai, eles são sobreviventes de campos de concentração. E essas bancadas aqui dormiam 10 pessoas, raquíticas, famintas. Eles contavam, inclusive, tinha uma história dos prisioneiros, que se você ficasse no andar de cima, são 3 andares o treliche, era mais disputado o andar de cima, porque as pessoas tinham tanta doença, estavam tão fragilizadas, que se você estava no andar de baixo, ficava pingando fezes das pessoas de cima, que elas estavam doentes, elas tinham diarreia, elas tinham desinteria, então você estava sempre lotado, um cheiro muito forte, e as pessoas sempre famintas, morrendo de doenças, de fome, né? Foi assim que boa parte da minha família foi assassinada. Meus avós, felizmente, sobreviveram, mas dos judeus, por exemplo, só na Polônia, antes da guerra, moravam 3 milhões de judeus. Depois da guerra, sobraram somente 200 mil judeus vivos. E aí a gente vai para a última passagem. Oi, Emílio, fala. E aquela frase, né, que foi dita lá, que todo mundo já repetiu, já assistiu aí, né? O grande problema é que ela ofende, aquela frase, ela ofende todas essas pessoas que passaram por isso. Minimiza, os familiares. É uma ofensa a esse povo que tanto colaborou com o Brasil, né? Tanta contribuição que a gente teve da comunidade judaica aqui no Brasil, filantropia, hospitais aqui no Brasil, e ofende cada um, quem tem a família lá, e você está acompanhando aí. Por isso que a gente convida... A gente convida todo mundo para conhecer essa parte triste da história. É uma história que a humanidade
não pode esquecer. Sim, ela não pode esquecer. E lembra que muita gente, acho que tem 2 pontos, muita gente nega a existência do Holocausto, então por isso que os judeus mantêm a memória, museus, como é o caso, e a gente também, como judeu, tenta evitar que comece, porque uma das coisas do Holocausto que falam que os judeus demoraram para reagir e acharam, isso não vai dar nada, isso não vai dar nada. E foi escalando, né? E nesse sentido, Fuzil, se você puder perguntar para ele se ele vê e se ele está sentindo ou se está preocupado não só com a declaração lamentável que o Lula fez, desastrosa, horrorosa, não tem nem palavras para falar, como também outras, né? A gente teve o Genuíno falando para boicote a negócio de judeus, que me lembra um pouco, não o Holocausto inteiro, mas um determinado momento do Holocausto, o início, pelo menos. Sem dúvida, o maior inimigo é a indiferença. Não só em relação a uma minoria que são os judeus, mas todas as minorias que podem ser oprimidas. O Brasil tem uma relação histórica muito boa com os judeus. Os meus avós são muito gratos. Os judeus, de modo geral, têm muito carinho e um senso de pertencimento ao Brasil. Vamos lembrar que o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo, foi o único país da América do Sul a enviar tropas para a Europa para combater o nazismo. E depois da guerra, pessoal, depois que teve essa destruição, foram 6 milhões de judeus, os judeus estavam raquíticos, famintos, andando pela Europa sem ter uma pátria. O Brasil acolheu muitos judeus, havia também um consenso de que era importante ter também um país, um lar nacional para os judeus, onde eles pudessem estar em segurança, e daí ganhou mais corpo ainda a ideia de estabelecimento de Israel. E foi um diplomata brasileiro chamado Oswaldo Aranha, na sessão de 1947, foi justamente um brasileiro que presidiu a sessão que deu início ao Estado de Israel. Então existe uma relação muito próxima. É muito triste a gente ver declarações que comparam coisas incomparáveis. Extremamente ofensivo para um judeu que foi para Israel justamente para fugir de perseguições. E Israel, desde o início, a história comprova que Israel, acima de tudo, quer viver em paz, tranquilo no seu canto. Existem grupos terroristas, sim, que querem a destruição de Israel, e Israel quer se defender. Sim. Então essa imagem às vezes do judeu se defendendo, o judeu também orgulhoso e não baixando a cabeça, é isso que pode ser que incomoda muita gente. Ô Ale, parabéns aí pelo trabalho aí, o museu é impressionante como você conseguiu contar a cronologia. E eu visitei também o museu lá, o Yad Vashem, que é muito famoso lá em Israel, e essa pergunta que você me fez é como deixar isso acontecer. E acho que um dos pesos aí, quando você mostra o museu, é as narrativas. Qual que você acha que é o peso hoje, né, que a gente tá atrás, sempre tem uma narrativa que pode colaborar para isso ou acontecer novamente ou fortalecer o antissemitismo? Eu acho que a gente sempre tem um dilema, todos nós seres humanos, pessoal, entre fazer o certo de um lado e do outro lado não é tanto o errado. O errado é aquela minoria pequena que vai fazer. O verdadeiro dilema é o certo ou o fácil. É você dizer não para o mal ou você se acovardar, você ignorar, você fechar os olhos. Vocês lembram aquela cena que eu mostrei dos judeus com a estrela de Davi no peito? Sim. Os judeus da Europa eram obrigados a usar a estrela de Davi. Vocês sabem qual foi o único país que praticamente não morreu nenhum judeu da Europa? Existiu um país, pessoal, em que dos cerca de 6 mil judeus, todos se salvaram, nenhum único judeu foi morto. Holanda. Esse país foi a Dinamarca. Sabe o que aconteceu na Dinamarca? Quando chegou o ano de 1940, Hitler mandou os judeus da Dinamarca também colocar a estrela de Davi, porque todos os judeus da Europa que estavam dominados tinham que colocar. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? O rei da Dinamarca saiu na rua com a estrela de Davi. O rei do país, não judeu. O povo inteiro começou a colocar a estrela de Davi. E eles falaram, aqui na nossa população você não põe as suas patas. E aí os nazistas não tinham o que fazer. O que eu vou fazer? Matar todos os dinamarqueses? Então, o povo que demonstrou coragem e colocou o pé firme contra a barbárie, ele se impôs. E no final eles acabaram mandando os judeus para a Suécia e escaparam. Olha, eu queria fazer uma pergunta com essa breve explicação da história, iniciando pela propaganda da Alemanha nazista. Eu queria saber se você se preocupa com esse tipo de propagação de informação, porque o que a gente vê é uma certa parcela da população que compra essa narrativa, principalmente desse momento atual da guerra que está acontecendo contra o terrorismo. Você tem medo de isso escalar
nesse nível de propaganda contra os judeus e tentar se repetir uma história? Acho que a comunidade está bastante preocupada, a comunidade judaica brasileira sempre é muito integrada na sociedade brasileira, e uma declaração como essa de um político, né, um político que tem muito carisma, um político que tem dezenas de milhões de seguidores, pode fazer muita gente cabeça quente começar a agir e usar de violência contra a comunidade judaica. Então eu entendo que é uma declaração maldosa, uma perversidade, mas por outro lado a gente tem que usar a maldade para combater com bondade, com informação, com cultura, passando os fatos aqui. Então eu agradeço também até a oportunidade de falar aqui numa rede tão, né, com tanto impacto como a Jovem Pan, para poder as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o que foi o Holocausto. Aqui a gente deu uma pincelada de 10 minutos num tema que é super profundo, demoraria horas para explicar tudo como aconteceu, mas é um tema humano, é um tema de toda a humanidade, não só dos judeus. Até porque foi um evento dos mais documentados que existiu. Então, não é nem não se é admitido a negação, porque você está me explicando, isso foi muito e muito bem documentado. Então, quer dizer, ou é má fé ou é ignorância, né? Eu acho que existe também uma questão, as pessoas elas às vezes querem acreditar em coisas, então existe uma certa culpa europeia. O europeu, quando ele vê o que aconteceu no seio, né, da civilização alemã, né, eles pensam, poxa, a Europa, um lugar tão civilizado, tão culto, se aqui nós conseguimos ser o limite da barbárie, uma destruição em escala industrial de um povo inteiro, então muita gente acaba escapando para essa negação, prefere acreditar em fantasias, ao invés de enfrentar o fato mesmo, que é o fato de que sim, foi praticado esse genocídio. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta, mas realmente é marcante aqui, viu, Emílio? É o que você falou, a gente convida todo mundo a vir aqui de segunda a sexta, das 9 até as 5, só sexta-feira que muda o horário, até as 3, né? Então, assim, é aberto ao público, e eu acho que vocês falaram aí, tem que vir conhecer aqui, porque isso é a história, né? E não pode ser negada. Exatamente. Belíssima matéria. Tem perguntas ou não? Oi. Não, eu posso fazer uma pergunta que, na questão, eu queria saber a sua opinião, Ale, da banalização dos termos, né, do termo nazismo e também do Holocausto, que com a chegada da internet também, qualquer coisa, usa-se o nazismo e o Holocausto como exemplo e acaba perdendo o real significado disso. O que você acha? Eu acho que a gente tem que saber contextualizar e colocar os nomes certos para as coisas. Em discussão política é muito comum, existe até uma brincadeira que se faz em argumentação, criaram uma lei chamada Lei de Godwin. Richard Godwin, na verdade, era um comediante que ele falou isso, mas ele criou essa Lei de Godwin que falava que numa discussão política, em algum momento alguém vai falar de Hitler. Então a discussão vai ficando mais acalorada, e em algum momento vão falar de Hitler. Mas o risco disso, você banalizar, você usar o Holocausto, genocídio para qualquer coisa, é que você vai perder o real significado dos eventos quando eles realmente acontecem. Exatamente, por isso que a gente fala para você conhecer o Memorial do Holocausto, está lá para você em São Paulo, aqui no Bom Retiro. Entra no site, tem o site memorialdoholocausto.org.br, lá tem o endereço, e aí você vai conhecer de perto essa triste história da humanidade. Posso fazer mais uma pergunta? Não temos mais tempo? Não tenho mais tempo. Obrigado, Valeu, viu, Fufu? Valeu, obrigado, a honra de conhecer. Boa.